Os 11 maiores centroavantes do futebol brasileiro, de Milton Leite. Apresentação. Numa coleção que pretende eleger os 11 melhores, um time inteiro, em cada uma das funções de uma equipe, do técnico ao ponta esquerda, a missão de eleger os centroavantes, convenhamos, é uma das mais delicadas. Afinal, não é por acaso que quase todos os clubes têm atacantes nos primeiros lugares de suas galerias de heróis. São eles que ficam marcados pelos momentos decisivos, pelos gols que valem títulos, pela paixão que nasce com uma conquista. Um jogo de futebol pode ser tecnicamente muito ruim, mas se terminar 5-4, certamente vai ser lembrado como o jogo. Por isso mesmo, quando Carlos Alberto Parreira declarou que o gol é um detalhe, a frase foi ironizada. Até porque foi tirada do contexto e o técnico está sempre ouvindo a repetição daquelas palavras como deboche. Por isso, selecionar os principais atacantes da história do futebol brasileiro é tarefa complicada e certamente vai gerar polêmicas. Por onde começar? Por Charles Miller, um dos introdutores do futebol no país e centroavante de muitos gols nas primeiras competições amadoras em São Paulo? O termo chaleira, inclusive, até hoje usado pelos torcedores e comentaristas, tem origem no nome dele, criador do movimento. Ou por Arthur Friedenreich, que passou dos 600 gols também no começo do século passado. Esta pode ser a primeira polêmica, mas preferi deixar os dois como menção honrosa neste texto de apresentação. Avançando um pouco no tempo, preferi adotar a era do profissionalismo como ponto de partida, e os escolhidos teriam de ter projeção internacional. É por isso que Leônidas da Silva abre a lista. Ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 1938 e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro resultado expressivo em termos mundiais, o 3º lugar naquele torneio. Com um ponto de partida definido, enumerar apenas mais 10 foi torturante, tanto que o primeiro esboço terminou com mais de 20 nomes. A redução para 15 tornou-se dolorosa e chegar a 11 foi quase impossível. Primeiro porque é muito complicado comparar épocas tão diferentes, distantes no tempo. Segundo porque o Brasil desfruta de tanta gente importante em clubes e seleções ao longo da história que certamente haverá muita reclamação porque esse ou aquele ficou de fora. Fui obrigado a buscar socorro e aumentei o colégio eleitoral de 1 para 10. Qualquer um que monte uma relação assim não levará em conta apenas critérios técnicos, conquistas, número de gols marcados. A memória afetiva é igualmente decisiva, pois momentos marcantes da vida de um amante do futebol acabam sendo vinculados a um ou outro goleador. Um exemplo pessoal. Na minha infância, quando começava a me apaixonar e acompanhar o futebol, um atacante para mim era imbatível. Toninho Guerreiro, parceiro do Pelé no ataque do Santos, e que depois passou para o São Paulo e em seguida foi pentacampeão paulista, 3 vezes pelo Santos e 2 pelo São Paulo. Toninho chegou a ser citado por algumas pessoas que consultei, mas esteve longe de empolgar aos demais como empolgava a mim. Certamente era a minha memória afetiva falando mais alto. Igualmente ficou de fora Baltazar, o cabecinha de ouro, de quem sempre ouvi muitas histórias contadas pelo meu pai. E como deixar de fora Heleno de Freitas, Quarentinha, Pagão, Evaristo de Macedo, Larry, e até alguns menos votados, mas que certamente estariam em listas de muitas pessoas: Evair, Carvalho Leite, Serginho Chulapa, Claudio Miro, César Maluco, Silvio Pirillo. Não poderia ser os 22 melhores ou os 30 melhores? Recorri a queridos amigos, todos jornalistas importantes, estudiosos de futebol. Pedi que cada um mandasse a sua lista, e a maioria deles não conseguiu parar em 11, quase sempre mandaram nomes em excesso. O que me tranquilizou, porque percebi que a dificuldade não era só minha. Por isso, antes de mergulharmos nos 11 perfis que estão no livro, agradeço as colaborações de Alberto Helena Júnior, Teixeira Ra... Sample complete. Ready to continue?